Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sanzo Almeida, nós estamos aqui no 30º episódio do CIO Cast. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Mari Ângela. A Mari Ângela é gerente de governança de TI na Cefin. A Cefin é a Secretaria de Finanças de Fortaleza. Falar um pouco da Mari Ângela para vocês. A Mari Ângela, ela é mestre em Administração e Controladoria, com MBA em Projetos, tem certificação PMP e uma experiência de mais de 20 anos aí na área de tecnologia. Ela começou a carreira dela na Xerox do Brasil, passou por empresas como Ivia, TJCE e Indra e desde 2012 atua na Cefin. A Mari Ângela também tem um trabalho bem interessante como voluntária no GGTIC e também no PMI. Inclusive ela foi presidente do GGTIC recentemente, passou um biênio aí no mandato, né? E aí, Mari Ângela, primeiramente, obrigado aí por ter aceito nosso convite. Muito, muito importante, episódio muito interessante aqui pra gente. Além de te agradecer, eu queria que você contasse um pouco aí pro pessoal como é que foi tua trajetória, onde é que, até hoje, como você chegou no GGTIC, como você chegou na Cefin, contar um pouco aí da sua experiência, da sua trajetória pra gente. Ok, obrigada pelo convite, né? Antes de tudo, é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar da minha trajetória, dessa caminhada, que eu não consigo falar tão rápido porque já tem um chãozinho. Sim. Você falou mais de 20 anos, mas eu acho que já são quase 30. Já está mais para o 30 do que para o 20, já está né? mais perto do 30 do que do 20. Então, eu comecei na tecnologia numa época que não tinham tantas mulheres, né? Sim. Apesar da minha turma ser uma turma um pouco diferente, ela tinha uma quantidade de mulher até maior, mas as turmas ali antes, depois, eram em sua maioria homens, né? E assim, o meu primeiro estágio foi na IBM. Já começou bem, hein? Já comecei bem, né? Eu estagiei na IBM, fiquei 1 ano e meio, 2 anos, e depois pulei para um estágio na Xerox. Era uma jornada de trabalho mais pesada na Xerox, o salário era menor, mas eu tinha vários amigos que passaram pelo estágio e logo depois foram contratados, então eu apostei nisso. Sim. E deu muito certo, porque eu acabei sendo contratada mesmo antes de me formar. Legal. Então, foi o ano de 96, foi um ano que mudou muito minha vida. Eu fui contratada, eu me formei, né, na Unifor. Na época, o curso de tecnologia era informática. Sim. Né? E me casei. Então, aconteceu muita coisa em 96. Então, realmente, no ano que vem, em 26, eu faço 30 anos, né? Legal. Então, pessoal, corrigindo, 30 anos aí. Bem, e aí, assim, na Xerox, eu fiquei 12 anos lá, realmente foi uma escola. Eu atuava na pré-venda, depois na pós-venda, depois eu fiquei como gerente de soluções. Era um nome chique para vendedor, né? Sim. E aprendi muito, uma escola. Era na época que a gente visitava cliente, não tinha essas facilidades de celular. Reunião remota, nada disso, né? Zero isso. No máximo tinha uma call, que era todo mundo pendurado no telefone, vivia caindo, era confusão danada. Mas eu tinha que visitar cliente e era na Fortaleza toda, às vezes até região metropolitana. E era com o catálogo telefônico no carro. Lembra aquelas folhas da frente que tinham os mapas, né? Então, era por ali que a gente se guiava para chegar nos clientes. E desde essa época eu entendi que eu gostava muito da tecnologia, mas eu gostava mais de gente. Eu gostava de ter esse contato com o cliente, de saber as histórias dele, de criar aquela conexão. Então, eu não conseguia ficar na frente do computador programando. Seu negócio não era muita máquina, não, eram pessoas. Não, eram pessoas. E aí, depois da Xerox, eu fui demitida, porque o escritório daqui fechou. Mudou presidência nos Estados Unidos, então mudou o foco. O Nordeste a gente ficou com a filial só em Salvador. E aí eu fui desligada. E pensei, e agora, o que é que eu faço, né? Eu estava com o toner correndo nas veias,
Era a época que tinha aquelas máquinas grandes, que imprimiam conta de telefone, de luz. Eu andei em todas as grandes organizações daqui, né? Eu instalava, configurava e suportava no pós-venda todos esses equipamentos dos grandes clientes daqui. E aí foi quando eu encontrei com o Ed, que era da IVIA, né? E tinha sido meu chefe na IBM. E aí o Ed me convidou para ajudar no projeto que eles estavam lá, de obter certificação, MPSBR, CMMI. Sim. E aí eu já entrei fazendo capacitações internacionais e já entrei como auditora interna da IVIA e vesti um chapéu de qualidade, né? Estava fazendo uma transiçãozinha para a área da qualidade, que eu acho uma área fantástica. Sim. E aí, depois da IVIA, eu acabei trabalhando com projeto, aí fiz o MBA. Quando eu tirei a certificação PMP, não tinha oportunidade na IVIA naquele momento. E aí foi quando eu fui... Para a gestão de projetos. Para a gestão de projetos. Eles tinham acabado de contratar 2 GPs quando eu tirei a certificação. E eles trabalhavam muito... na casadinha com os clientes que eles fechavam, né? Então, não tinha nenhum cliente para eu trabalhar naquele momento. Aí, eu fui para o CGDT para trabalhar no Tribunal de Justiça. Foi muito legal, porque eu trabalhei no projeto de virtualização dos processos do 2º grau. Olha só. Pois é. Eram lá os processos que vão para os desembargadores, né? E foi muito, muito, muito legal. E de lá, eu passei em Segundo grau que você fala é o 2º grau no magistrado. São os desembargadores. Perfeito, o 2º grau do magistrado. Perfeito. Então, era reunião, os nossos stakeholders eram os desembargadores. Sim. Confusão grande aí. Viu? Grande. Pois é, mas eu gosto dessas confusões. De lá, eu passei num processo da Indra, que foi para trabalhar no Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, confusão muita também. Né? São projetos críticos, então... Teve um período que eu gerenciava 7 projetos ao mesmo tempo. Tinha vida, não. Mas aprendi muito. Sim. O banco, ele tem todas as tecnologias que existem, eles têm lá, né? Então, eles estão sempre na vanguarda de querer o que tem de melhor. Então, foi muito legal. Nessa época, eu gerenciava a equipe do projeto que ficava na fábrica de software em Goiânia. Então, aí já foi uma experiência de ter equipe remota, né? Era meio complexo nessa época. Ainda não existiam tantas ferramentas, né? Sim. Mas, enfim. Isso era que ano? 2011. Não tinha. Tinha evoluído muito, mas ainda não tinha. Então, era complicado. Era no telefone mesmo, aí ligava para um, ligava para o outro. No máximo, ia todo mundo para uma sala, aí a gente conectava e eu ficava remoto, todos eles na sala. Mas eram projetos grandes, equipes grandes, complexo. E aí foi quando eu estava muito cansada. E aí foi quando apareceu uma oportunidade na Cefim. A gerente, na época, queria implantar o escritório de projetos na TI da Cefim. E aí foi uma delícia, foi muito legal. E útil e agradável, né? Pois é. Que aí eu tive a oportunidade de escrever uma metodologia de gerenciamento de projetos, de capacitar todo mundo, deixar todo mundo na mesma página, né? E acompanhar os projetos. A maioria dos projetos eram de aquisição e da área de infraestrutura. Aí, logo depois, apareceu essa vaga de gerente de infraestrutura. E aí, naturalmente, eu acabei ficando na vaga, porque a maioria dos projetos eram lá. Era lá. E fiquei quase 10 anos como gerente de infra, indo para todos os eventos, para as reuniões, todos homens, e eu lá no meio, o pessoal olhava assim, o que essa louca está fazendo aqui, né? Mas, enfim, isso nunca foi um problema para mim, né? Nunca foi um problema, muito pelo contrário. E aí, nessa última gestão, o meu coordenador me propôs ir para a área de governança,
ele quis fazer uma mexida interna, fez um rodízio entre os gerentes e eu fui para a área de governança. E estou lá. Está até hoje na governança. Estou lá na governança. Mudou a gestão novamente, né? Após a eleição do Evandro, eu estou com um coordenador novo, que é um auditor da casa, é um auditor da Cefim, o que é uma experiência nova também, está sendo muito positiva. A gente percebe assim, que a TI está tendo um outro olhar da instituição para a TI por ter um auditor concursado da casa na gestão. Aí é porque também tem as complexidades do setor público, que a gente pode até falar mais na frente. Não, legal. E, Maria Ângela, como que foi a tua experiência aí no GGTIC, no PMI? Conta um pouco desse trabalho aí voluntário, né? Que faz aí, entre aspas, nas horas extras, né? Nas horas livres, desculpa. Horas livres. Aí quem vai ouvir vai pensar assim, ela é muito desocupada, né? Tem muita hora livre. Mas, como eu te falei, assim, eu gosto do movimento, eu gosto de ter contato com gente, né? E assim, o PMI, ele apareceu na minha vida na época mesmo da certificação PMP, existe um pré-requisito para você se filiar ao PMI, né? E você pode escolher um capítulo do Brasil para você se filiar. E eu, óbvio, escolhi o do Ceará. E eu já tinha algumas pessoas conhecidas, professores do MBA, né? O meu coordenador na época do MBA, o professor Eliseu, ele foi o primeiro presidente do PMI e sempre falava, né? Participem, é importante. E realmente, assim, ser voluntária do PMI, me envolver com o capítulo foi um up na minha carreira de gerente de projetos, né? Na época. Eu tive a oportunidade de fazer conexões muito valiosas. Você se conecta com o mundo todo, né? Então, assim, o PMI, ele nos dá uma chancela que em qualquer lugar do mundo eu sou PMP. Então, eles sabem o que você sabe, né? E aí eu já me vi envolvida com projetos. Teve um projeto que foi o Mulheres de Fases, que foi o primeiro projeto que eu gerenciei no capítulo, que foi um projeto focado nas mulheres, porque não tinham mulheres filiadas, muito poucas. Apesar da gente saber, através dos dados, que existiam muitas mulheres certificadas PMP e outras certificações também, mas elas não eram filiadas, não participavam dos eventos do capítulo, né? E aí foi um projeto com essa finalidade. E aí depois vieram os outros congressos, aí quando eu menos espero eu já estava na diretoria. Na época do Hobbes Baiman, ele me convidou para participar da diretoria. E ir para a presidência do PMI foi um movimento natural. Nós fizemos projetos fantásticos, apesar da minha presidência ter sido exatamente a presidência da pandemia. Aí é um desafio triplicado. Foi, 2020 e 2021, meu mandato. Então, a gente teve que... Evento online, teve que se reinventar. Não existiam ferramentas disponíveis, aí tivemos que adquirir ferramentas. E nós tivemos filiados que faleceram, outros que ficaram muito tempo internados. Foi pesado. Pesado. Um momento muito pesado. E aí, nessa época, eu entrei na diretoria do GGTIC. Também, um pouquinho antes da pandemia, eu entrei na época da gestão do Bruno Miranda. Né? Aí, na diretoria de eventos, 19 e 20. Foi. Aí, em 21 e 22, eu fui VP do Rabelo. E 23 e 24, né, eu fui presidente. Essa foi a presidência, perfeito. E aí, até ontem, eu era presidente. A primeira mulher ainda, A primeira mulher a ser presidente. Pois é, que é outra coisa, assim, muito, muito surreal, né? Porque
Nós somos em torno de 140 associados, é porque no PMI é filiado, né? E no GGTIC é associado. Nós somos 140 associados, 8 mulheres. Mas reflete um pouco do mercado de tecnologia como um todo, né? Exatamente. Então, assim, eu ter sido a presidente do grupo, né, eleita, foi uma eleição bem disputada. A eleição ontem foi tranquilo, porque foi chapa única. Sim. Mas a do biênio anterior foi... A do biênio anterior foi bem disputada, foi assim, voto a voto. E foi uma vitória muito grande, assim, que significou muito, né? E eu tô super leve hoje, estou muito feliz, porque ontem eu entreguei, né, para pessoas que eu sei que vão dar continuidade no trabalho que a gente vem fazendo. E entreguei de uma forma muito tranquila, num espírito assim, muito de colaboração dentro do time. Foi bacana. Legal. Eu estou muito satisfeita. Legal. O projeto do GGTIC como um todo, a atuação é muito importante aqui para a região, né? A gente até a gente vê algum movimento até em outros estados aí já se organizando que até seguem o modelo do GGTIC, né? Eu percebo isso aí no mercado aí. Eles nos consultam muitas vezes. Sim. Até vi gente de Pernambuco já consultando, né? Lá no GGTI, enfim. Mas legal, o projeto é legal. Tava no CIO Meet, até comentei no episódio anterior, que já deve estar no ar, pessoal. Só voltar um episódio anterior que a gente gravou com o Roberto. A gente falou um pouco sobre o CIO Meet, alguns detalhes. O Roberto tem uma explanação muito grande como é que funciona o evento, o local do Beach Park. Eu não vou voltar aqui o mesmo assunto com a Mariângela, porque o Roberto já deu uma aula, né? Sim. Já deu uma aula, foi muito interessante, mas é um evento bem legal. Vale a pena conferir lá a explicação que o Roberto deu em relação ao relacionamento do associado com o fornecedor, com os parceiros. É um evento bem interessante. E de gestão de TI, sem dúvida, acho que é o maior do Nordeste. Eu não conheço, do Nordeste é o maior, sem dúvida alguma. Norte-Nordeste, ele é o maior. E o nosso grupo, ele é destaque no Brasil, né? A missão do nosso grupo é exatamente ser referência, e nós somos referência. Sim. Então, muitos estados ligam, trocam ideia, pedem o nosso estatuto para que eles possam se basear. Tem uma base, né? Convidam a gente para os eventos que eles realizam. Nós recebemos um convite de Pernambuco, acho que é agora em julho, para a gente ir no evento deles. Eu estou com vontade de ir. Legal. Né? E assim, o GGTIC, eu também assumi a presidência com um desafio muito grande, da necessidade de ressignificar algumas coisas, né? O último evento lá no Vila Galé, quando eu era VP, a gente viu que ele não tinha mais condição de acontecer ali. O nosso esforço era extremo, eram problemas... Era muito desgaste, né? Muito desgaste, não tinha mais como continuar daquela forma. E aí mudar o local, mudar o formato do evento... Foi difícil, sabe? Assim, foi uma decisão muito audaciosa. Porque já era quase uma tradição, né? O local já era automático que seria ali, né? E tem o fim de semana com as famílias, era no esquema all inclusive. Então, como é que a gente ia fazer isso em outro lugar? Não tem. O Ceará não tem outra opção para um evento daquela magnitude, né? Sim. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações e arriscamos lá com o Beach Park. Foi um frio na barriga muito grande, foi muita oração. Um sucesso, o primeiro deu muito certo, o segundo mais ainda, Pois né? Porque no segundo a gente conseguiu corrigir algumas coisas que nós não previmos no primeiro, né? Então, colocar ar-condicionado, né? Que o pessoal reclamou muito de calor. E muitos outros detalhes que as pessoas nem chegaram... A maioria das pessoas não chegou a perceber. A gente conseguiu corrigir no evento desse ano. Foi muito bacana o evento desse ano. Legal, foi muito bom. Tava lá, foi excelente. O ar-condicionado ajudou muito. Né? E é porque eu nem tava fantasiado de urso, né? Teve um fabricante lá que tinha um urso. É aquele do urso verde lá, não vou falar quem não. Ok, eu também não vou falar, não. Que tava num calor e ele de urso. Rapaz, esse urso vai cair aí. Deu pena. Pois mas ali é um evento que a gente precisa inovar sempre, né? A gente trouxe esse ano a temática... Ano passado a gente trouxe a temática da inteligência artificial.
esse ano também com um olhar voltado também para pessoas. Para pessoas, né? Né? Entrelaçou o assunto. Né? Ficou legal. Que foi outra aposta que a gente fez de sair um pouquinho da caixa, né? Sim. Quando a gente fala em inovação, a gente precisa ter coragem para investir em algumas coisas bem diferentes, Sim, né? Sim. Então, eu falei com os meninos que eu queria trazer uma temática que não fosse técnica. Mariângela, não inventa, pelo amor de Deus, o que é que tu vai trazer? Eu digo, não é para inovar, né? Pois é, eu queria... Não é pessoas? Então, vamos trazer uma pessoa para falar de propósito, né? De um olhar para dentro, para as equipes, né? A gente não consegue nada sem os nossos times. E os nossos times têm demandas que vão além da tecnologia, das capacitações. Sim. Então, eu quis trazer essa pegada, mas foi outra coisa que eu estava muito preocupada, porque é um pessoal muito bit-byte, né? Mas fiquei muito feliz, porque também os feedbacks foram... Para tirar o pessoal aí. Você chegou a assistir, não? Assisti. A Tiziana de Paula? Você gostou? Muito bom, excelente, muito bom. Pois é. Não teve nada técnico, foi bom. Nada técnico. Eu disse, meu Deus, esse povo vai todo dormir, porque depois do almoço... o violãozinho ali no dedilhado. Escutando barulho da praia. A sala meio escura, mas foi muito bom. Foi muito aplaudido, inclusive. Foi. Tiveram pessoas que vieram falar comigo depois, muito emocionadas, sabe? Legal. Aí, nesses momentos, é quando você vê que todo esforço, todo cansaço, todo planejamento, né? O cuidado no planejamento, né? Ele tem um retorno muito positivo para a gente. Sim. Maravilha. Mariângela, e conta um pouco aí quais foram os seus maiores desafios como líder, né, de TI ao longo desses 30 anos, eu já corrigi, não é mais 20 não, de 30 anos em relação à liderança e principalmente pelo fato, né, de ser mulher, que é o tema que a gente trouxe aqui para o nosso podcast. A gente nunca trabalhou esse tema aqui, apesar de já ter recebido mulheres, né, a gente recebeu aqui a Karina, já recebeu a Andressa, a Karina do iFood e a Andressa da TV Globo, mas a gente nunca falou da liderança feminina. Inclusive, por coincidência, os 2 episódios foram feitos em cima da parte de dados, né, que era a especialidade das legal. duas. Mas a gente nunca falou de liderança, né, com esse viés feminino. A gente ainda é um mercado que é muito dominado por homens, isso é fato. Sim. Apesar de que eu acho que melhorou muito. Porque eu lembro que quando eu comecei a faculdade tinha uma mulher na minha sala, de 50, eu acho que tinha na época. Hoje em dia a gente já vê muito mais abrangente, né? Inclusive eu lembro lá no comecinho da minha carreira que eu escutava muito esse negócio de computador é coisa para homem. Várias vezes eu escutei isso, né? E aí a área de tecnologia como um todo foi evoluindo, foi se ramificando cada vez mais. Sim. Porque lá atrás não tinha muito essa ramificação, né? Foram criando especializações, o mercado trouxe necessidades e aí foram criando, saindo muito daquela infra, né? Que tinha muito antigamente, infra, hardware, né? E aí eu acho até que por isso pode ter sido um fator, né, que abriu aí mais oportunidades de mulheres entrarem na área, né? Então, conte um pouco como é que foram os seus principais desafios numa liderança geral e numa liderança por ser mulher num mercado que é, né, dominado por homens aí, né? Se isso te atrapalhou, se isso não te atrapalhou, como é que você se sente? Eu não acho que tenha me atrapalhado, certo, Sanzi? Porque, na verdade, o meu mundo sempre foi muito masculino, né? Eu sou filha caçula. Eu tenho 2 irmãos homens, então eles são mais velhos do que eu. Os amigos deles eram meus amigos. Hoje, né, eu tenho filhos homens. Eu brinco que lá em casa até o cachorro é macho. E na faculdade eram muitos colegas homens. No trabalho, por onde eu andei... nessa área, a maioria realmente era masculina. E eu nunca senti essa diferença, sabe? Eu vejo... Legal. Eu até tive a oportunidade, em um dos projetos do PMI, de participar de um podcast com algumas gestoras de tecnologia aqui do estado. E eu via na fala delas muitos problemas por serem mulher. E eu pensei, meu Deus, eu sou muito abençoada, porque eu não tive esses problemas. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Eu acho que por conta desse meu mundo muito masculino, eu nunca
me choquei com algumas coisas. Acho que foi isso. Acho que você criou casca cedo. Criei casca cedo. Porque, assim, eu sou homem e eu na carreira. Isso não foi recente, faz muitos anos, mas eu já vi algumas situações assim, sabe? Constrangedoras, constrangedoras, né? TI, como assim? Eu vi, sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho que isso aí tá um pouco mais... pacificado, né? Pacificado. Mas antigamente eu vi, assim. Eu tive, talvez aqui, pensando bem, eu me lembrei, agora você falou, eu me lembrei de uma situação chata quando eu tive neném, de voltar na licença maternidade. Meu filho não tinha nem 4 meses e o meu chefe, na época, ele me mandou para um treinamento em São Luís. Ele podia ter mandado qualquer pessoa, mas ele mandou porque ele queria escutar de mim, dizendo, eu não posso ir porque eu estou amamentando o meu bebê. E naquela época, assim, a minha visão é que, eita, as contas aumentaram todas, eu não vou poder me dar o luxo. Uhum. Então, ele disse, tem algum problema para você? Eu disse, não. Ele fez de propósito, né? Nenhum problema, ele fez de propósito. Sim. Então, eu me lembrei dessa situação agora. Sim. Que até se fosse hoje essa situação, eu digo, claro que tem problema. Sim. Eu tenho um filho de menos de 4 meses que eu estou amamentando. Sim. Como é que você quer que eu passe uma semana fora? Sim. Mas hoje eu falaria isso por conta de toda... Sim, pela maturidade que você maturidade, adquiriu, né? naquela época, assustada, sim. sem chance. E naquele momento você fez o certo, né? Sim. Se adaptar, infelizmente, à situação, né? Tirando isso, eu não me lembro de outra situação assim que eu me sentisse preterida por ser mulher, né? Eu sei porque eu pesquiso, a gente vê outras situações de salários no mesmo cargo, salário da mulher diferente, né? Até às vezes oportunidades que aparecem, né? Pois é. Hoje eu não sinto isso, nunca senti isso. Hoje em dia eu acho que está equiparado. Na Cefim, o meu salário é igual ao dos outros gerentes, não tem diferença nenhuma. Eu tenho as mesmas oportunidades e eu acho que isso já é uma evolução. Que a gente evoluiu como sociedade, né? Como mercado de trabalho. Sim. Não percebo. No próprio GGTIC, eu não percebi isso. Eu acho que as entregas que eu fiz... foram ali uma chancela de que eu tinha valor, eu estava envolvida e que eu ia entregar o que eles esperavam, né? Sim. Então, na própria representatividade feminina ser tão pequena no GGTIC e eu ter sido presidente, eu não tenho muito problema com isso, não, sabe? Mas, assim, às vezes alguns números me chocam. Para esse podcast que eu tinha participado lá no PMI, a gente fez uma pesquisa e a população no mundo ela é equivalente homem e mulher, né? E aí, assim, quando você vai ver CEOs de empresas de tecnologia, parece que é 9% que são mulheres. Muito pouco. Muito pouco. E aí, quando você vai pensar em CIOs, esse número aumenta para tipo 12, 13, alguma coisa assim. Apesar de pouco, está acima da média quando você olha, né, em relação aos CEOs, né? E como eu te falei, a minha turma tinha muitas mulheres, mas realmente, tipo, o meu marido que se formou 2 anos antes de mim, tinham 2 meninas. E eu não sei se isso mudou muito, não. O meu filho, ele se formou agora em Engenharia da Computação, na UFC. E na turma dele, tinham 2 meninas quando ele entrou. No 3º semestre, já não tinha mais nenhuma das 2. Elas migraram para outra. Mudou de curso. Então, eu não sei, nas universidades, eu não tenho essa informação, mas eu não sei se tem aumentado... a quantidade de mulheres nos cursos de tecnologia, não. Sim. Eu vejo muita mulher na área de qualidade. Sim. Eu comecei a ver programadoras, que eu não via muito no passado. Desenvolvedoras, principalmente de profissional voltada para UX, profissional voltada para front-end. Comecei a ver e era muito difícil ver isso. Pois era muito difícil. Mas eu olhando para a minha equipe lá na Cefim, nós não temos nenhuma desenvolvedora mulher. Olha só. Nós temos analistas e testers e só. Quando eu olho assim para a equipe de banco de dados,
arquitetura e desenvolvimento são só homens. Então, aí reflete o que a gente está falando aqui, né? Que é dominado, né? E como é que você vê algumas ações, Maria Ângela, que podem ser feitas no mercado, não sei se por CIOs, por empresas, para aumentar essa representatividade ou até mesmo pelas instituições de ensino, porque os profissionais entram por lá. Lá digamos assim, para o mercado de trabalho, é a primeira instância ali, né, onde vai preparar os profissionais. O que você vê que se pode fazer aí para aumentar essa representatividade? Porque não há diferença alguma, né? Não há diferença alguma entre os sexos para que o homem domine. Qual? Não tem nenhuma, zero. Então, o que você acha que se poderia ser feito e se há algo a ser feito? Como é que você vê isso? Pois eu vejo algumas iniciativas que eu acredito que elas possam dar algum resultado, né? A partir do momento que existem líderes mulheres nessa área, a gente acaba sendo inspiração para outras pessoas, né? As pessoas olham e dizem, ela é presidente de um grupo de tecnologia, então tem mercado para a gente. Sim. Não é aquela coisa tão que nós estamos de fora, né? No PMI é da mesma forma. O PMI, ele criou agora um grupo... Agora não. Desde a época que eu fui voluntária, isso foi uma sementinha que foi plantada e foi evoluindo. E hoje existe o PMI Mulher. É um grupo forte. Teve um casamento do PMI com a turma da agilidade aqui no Ceará. E existem mentorias constantes. As mulheres mais experientes, elas atuam como mentoras das mais jovens. Existe uma corrente de empregabilidade. As vagas, quando ficam sabendo das vagas, elas são divulgadas lá. Legal. É um grupo muito movimentado, né? Eu acho que isso colabora muito com o fortalecimento do crescimento das mulheres na tecnologia. Tem outro grupo que eu passei a fazer parte por indicação da Mikie. A Miki me indicou para esse grupo, que é o MCIO, que é as mulheres CIO do Brasil. Legal. É fantástico esse grupo. Eu entrei recentemente, muito organizado, eventos assim muito diferentes que eu acho que dá para a gente trazer para cá, replicar algumas ideias. Legal. E eu acho que esse movimento aí, a gente vai conseguir fortalecer esse crescimento das mulheres na tecnologia. Legal. Excelente. Maria Ângela, qual o conselho que você dá para as mulheres que estão pensando em entrar na área ou que hoje em dia são da área técnica, que entraram como desenvolvedoras, que a gente colocou, e querem seguir para o lado da liderança? Qual o conselho que você dá em relação a buscar conhecimento, carreira? Como é que você imagina aí? Porque você passou uma estrada que elas vão passar, né? Sim. Qual o conselho que você daria aí para elas? Pois eu acho que buscar capacitação, né? Assim, depois que eu me formei, eu fiz uma especialização em engenharia de software porque eu pensava que eu precisava ampliar meus conhecimentos técnicos. Eu fiz o MBA em gerenciamento de projeto porque foi uma área que me despertou interesse. Tirei certificações. Isso são chancelas que vão ajudando a você crescer na carreira, né? E, assim, por exemplo, o trabalho voluntário, ele me envolver com esses grupos me ajudou muito nas minhas habilidades pessoais, de relacionamento, né? Exercitar algumas coisas que, se você ficar ali só no técnico, elas vão ficando de lado. Sim. Então, eu passei a construir relacionamentos, a ter mais empatia por coisas que eu não ligava, entender um pouco da questão da colaboração, olhar para a pessoa não como profissional, mas como pessoa. Então, eu acabei desenvolvendo também as minhas habilidades meio de psicóloga. É uma coisa que eu tinha muita vontade, era de fazer aí ainda. Mas você falou que seu negócio era gente, ó. Pois já pensei aí em fazer alguma coisa com a pegada aí da psicologia, porque eu passei a ler muitos livros nessas temáticas de comunicação não violenta, inteligência emocional. Me ajudou muito. Legal. Né? Fiz uma capacitação lá pela Cefim em Enneagrama, você conhece? Não.
Pois Explica aí, com certeza tem gente aí que não conhece. Então, o Eneagrama, ele fala que nós nascemos com 9 personalidades dentro da gente. E a partir da nossa experiência de vida, quando a gente vai evoluindo, a gente, pelos nossos traumas, pelas nossas dificuldades, a gente vai se tendenciando a um determinado perfil desses 9 perfis, né? Me interessei aí, eu vou... Pois é, depois dá uma lida, porque eu descobri qual era o meu perfil de personalidade, o que é que era complicado para mim, o que é que era fácil, assim, o que é que eu tinha de ponto forte, de ponto fraco. E eu passei a usar isso em meu benefício. Claro. Como também a enxergar melhor a minha equipe. Se eu sei que eu tenho aquela pessoa que eu vejo, esse aqui é tipo... Começou a enquadrar a pessoa nas 9. Maior cuidado, né, para não... Mas, enfim, eu via que aquela pessoa era tipo 1, que é aquela pessoa que é muito perfeccionista, tem tudo anotado. Quando você deixa o negócio fora de lugar, ela fica nervosa. Sim. Então, você aprende a não deixar aquela pessoa estressada, a não desestabilizá-la, né? Você vai aprendendo a lidar com o seu time conforme o perfil de cada um. O Eneagrama me ajudou muito. Legal, vou pesquisar, me interessei. Por isso que eu digo que as capacitações elas são importantes. Mas vivenciar problemas reais de relacionamento, isso daí é uma escola que... Sim. Ou você aprende ou você aprende. É a vida, né? A vida que vai ensinar, né? É a vida. Não tem, essa ponta aí não tem no livro, não. Não, essa aí não tem. É a vida mesmo. Pois é, porque a gente é o conjunto das habilidades do software e do hardware, Sim. né? A gente precisa do técnico. Sim. Porque sem o técnico a gente não evolui na carreira, Sim. né? Mas a gente precisa do software também, Sim. que seria aí as habilidades. Sim, sim. As famosas soft skills e hard skills. Isso, né? Exatamente. Legal. E Mariângela, mudando aqui um pouco, brevemente o assunto. A gente falar um pouco de setor público, né? Dentro da sua carreira Sim. você trabalhou tanto no setor privado como no setor público. Conta um pouco pra gente aí o que tem de bom, o que tem de ruim, trabalhando nos dois. Obviamente é bem diferente. Sim. Mas acredito que a mesma demanda que o privado tem, o público tem, né? Tem. Então conta um pouco pra gente aí como é que foi a sua experiência trabalhando nos dois, o que é bom, o que é ruim. Conta um pouco aí pra gente. Eu senti a diferença, né? Eu trabalhei em multinacionais, depois em empresa cearense, empresa nacional e fui para o público, né? Assim que eu entrei, eu senti uma diferença, talvez no ritmo, na velocidade das coisas. Aquela pressa, aquela coisa acelerada que a gente tem no privado, no público, ela é mais tranquila. Por quê? Porque existe legislações que a gente precisa seguir, existe uma burocracia necessária, né? Ritos que... Tem uma burocracia maior, querendo ou não, né? Pois é, às vezes no privado a gente eu preciso comprar uma planta para colocar na sala. A gente vai, fala ali com quem deve falar, obtém uma autorização e compra na mesma hora. Sim. No privado, ou no público, a gente não consegue Sim. isso, né? Sim. Existe nós temos aí a lei das licitações, que quando eu entrei era 8666, agora é a 14133, que a gente tem todo aí um rito que nós precisamos seguir, é um ciclo de aquisições muito mais longos. É uma ciência. É uma ciência à parte. Que precisa aí de uma série de comprovações, de documentos, de chancelas. Então, assim, por exemplo, vocês fornecedores... Sofrem? Mas tem que ser assim. Tem que ter o cara que é especialista no público. Porque existe uma linguagem diferente. Né? No começo eu estranhei. Eu vinha ali dos projetos... numa empresa que prestava serviço para o Banco do Nordeste, onde o tempo era muito crucial, o custo, eu não podia colocar um testador a mais no projeto, porque aí já a curva do projeto já ia para o espaço. E no público não existe isso. A gente tem que entregar com qualidade, tem que atender aquele requisito, mas não tem tanta pressa. Sim.
E não vou dizer que não se preocupa com o custo, mas o custo não é aquele chicote nas nossas costas a cada reunião de acompanhamento, né? Então, é diferente. Sim, é diferente. É diferente. Mas, assim, é muito prazeroso. Ah, Mariângela, será que tu não gosta? Tu tá lá, eu tô lá o quê? Há 13 anos. Não, com certeza gosta. Então, é o servir, sabe? Sim. Eu sou cargo comissionado, eu sou uma servidora pública, e você vê, assim, que o seu trabalho traz um resultado para a população, para o contribuinte. Quando você vê ali as escolas sendo construídas, o aparelhamento de lazer sendo construído, os hospitais sendo evoluídos, né? A população sendo assistida. Aí você, poxa vida, eu faço a diferença, né? Então, o meu trabalho faz a diferença na vida das pessoas. E isso é muito gostoso de ver, entendeu? Então, uma remuneração aí, extra salário, Exatamente, extra dinheiro, né? exatamente. Legal. Apesar da Cefim ter esse rótulo de cobrar, né? Sim. Alguém tem que cobrar. É imposto, né? Mas, assim, a questão de você ver o imposto sendo recolhido e sendo pago para outras coisas que são visíveis e que atendem a todo mundo, atendem a população, é muito bacana. Sim. Mariângela, e diante disso que você falou, como é que é o desafio de inovar que dentro de um ambiente burocrático? Querendo ou não, ele é mais burocrático, talvez até por conta da questão de legislação, como você colocou, talvez não dê algumas liberdades que o mercado privado possui. O mercado privado com certeza. deixa muito mais livre, né? O executivo, desde o executivo até o analista. Como é que é o desafio de inovar no mercado público? É difícil porque a inovação ela está muito relacionada, muito atrelada à cultura organizacional, né? E eu percebo que no setor público as pessoas são mais, como é que eu posso dizer, conservadoras. Existe a vontade de melhorar, existe a vontade de fazer diferente, mas é tudo tão complexo, tem que mexer em tanta coisa que às vezes não, vai assim mesmo, né? Tanto que nós temos sistemas legados, que eles já deveriam ter sido melhorados e até encostados há muito tempo, e eles continuam ainda presentes, porque tem aquela pessoa que tem aquela necessidade de fazer daquela forma. Eu acho que isso foi até mais forte. Eu acho que essa chegada da inteligência artificial, de querer fazer uso da IA para muita coisa, tem quebrado um pouco dessa resistência cultural, né? Já foi mais forte, mas ela existe ainda, né? Até falando assim da inteligência artificial, eu estou com a missão agora de escrever a política, né, lá na governança, de escrever a política de inteligência artificial, porque já existem muitas iniciativas nas áreas de negócio. E muitas empresas já fazendo isso. Ficou muito rápido. E aí não deu tempo para preparar a governança de nada. A gente um dia desse estava falando da Shadow IT. Sim. Hoje a gente já está falando da Shadow IA. Porque a inteligência artificial eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E a gente está, assim, vendo uma falta de regulamentação. Qual é a regra do jogo, né? Então, eu estou fazendo pesquisas lá com a minha equipe de governança para a gente poder formalizar essa questão tanto da governança de dados como da governança de inteligência artificial. A própria Secretaria das Finanças, lá na Coordenadoria de Planejamento, existe uma equipe focada em inovação. Nós já tivemos nos 2 últimos anos a Semana de Inovação, muito bacana, onde algumas informações foram disseminadas para todo mundo.
E eu acho que é um caminho sem volta. Sim. Né? E aí se torna, no mercado público, se torna uma ideia e isso, porventura, por exemplo, se fizer interno maravilhoso, se não fizer, vai para o mercado, vai para licitação de quem pode entregar aquilo. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Entendi. Se precisar de aquisições, a gente pensa, escreve o projeto. Agora, na nova lei de licitações, tem o estudo técnico preliminar, Sim. é o ETP. A gente tem que preparar o ETP, preparar a justificativa técnica, uma série de documentos e ir para a licitação. Legal. E Mariângela, diante disso, quais os maiores desafios tecnológicos que você vê que o mercado público enfrenta? Eles estão no mesmo, digamos assim, no mesmo patamar de evolução do mercado privado? Hoje o governo ele é o maior comprador de TI do Brasil, né? Ele é o maior, né? Mas como é que você vê isso refletindo nos órgãos? Como é que você encara isso no sentido de estar no mesmo aspecto do privado, estar acima do privado, estar abaixo do privado? Como é que você vê isso aí? Pois existem órgãos e órgãos, né? Eu confesso que lá na Cefim nós somos privilegiados porque é o órgão fazendário, então a gente tem mais responsabilidades, a gente precisa de uma infraestrutura robusta e nós temos lastro para fazer aquisições de grande volume, né? Então, em 2014, 2015, a gente iniciou o projeto do nosso data center. Nós temos um data center modular, né, um container data center, ele está fazendo agora 10 anos. E, na época, nós éramos totalmente pioneiros. Sim. Aqui no Ceará. Muitos órgãos foram conhecer a nossa infra, nosso data center, e muitos fizeram aquisições depois da gente, né? Então, olhando para o privado, eu acho talvez que em algumas situações o público ele esteja com essa parte de infraestrutura até mais evoluída. O que eu vejo um grande problema no público é a questão da manutenção. Sim. A aquisição, você seguindo todo o rito, tudo muito bem justificado, muito embasado, ela acontece. Sim. Mas depois você manter isso, renovar a manutenção de servidores, enfim, de hardware, até de software, é muito complicado. Sim. Existem, vamos dizer assim, as verbas para aquisição, mas para manutenção é mais complexo. Acaba se tornando um problema, até com renovação de... Com renovação. O software tem muito isso, né? Você licencia há alguns anos, né? Isso, pois é. Mari, é impossível? Não é impossível, só que dá mais trabalho. Então, eu acho que a grande vantagem do privado em relação ao público, quando a gente fala em tecnologia, principalmente em infraestrutura tecnológica, é a questão das manutenções, né? E quando a gente vai olhar para o mercado no que diz respeito aos times, eu vejo uma desvantagem do público em relação ao privado de capacitações, Sim. Né, de oportunidade de eventos, até de você conseguir no mercado profissionais que conheçam tecnologias que já são mais antigas, né? Então, a gente tem essa dificuldade quando se fala em time. Sim. No mercado, essas capacitações, no mercado privado, essas capacitações, elas são mais fáceis. Mais rápidas, né? Mais dinâmicas, né? Tipo assim, lá na TI da Cefim, a gente tem um time misto. Nós temos funcionários terceirizados, nós temos cargos comissionados e nós temos servidores concursados. A maioria das capacitações, os terceirizados eles não podem fazer. Sim. Né? Por questões de legislação e tudo mais. E aí isso enfraquece, deixar todo mundo no mesmo nível, motivar as pessoas, porque elas estão tendo ali um crescimento, né, de capacitação. Então, eu vejo essa disparidade entre o público e o privado, no que diz respeito a pessoas. Legal. Mariângela, a última pergunta, a gente já começa a caminhar aqui para o fim do nosso episódio. Mariângela, como é que você enxerga eu vou voltar um pouco na liderança.
Como é que você enxerga o futuro da liderança de TI nos próximos anos? A gente tá difícil acompanhar a quantidade de coisa, né, que vem surgindo. Tá difícil. Agora com IA, e agora até a IA se ramifica. Vindo uma geração nova no mercado de trabalho, com suas diferenças em relação a trabalho e a vida mesmo. Sim, a enxerga a vida diferente, né? Como é que você vê aí a liderança, os desafios, o que é que precisa se adaptar? Porque vai precisar se adaptar, né? Como é que você enxerga esses principais desafios e qual é que vai ser o futuro do líder? Como é que o líder precisa ser daqui a alguns anos aí, baseado nisso tudo que está mudando de forma muito rápida, inclusive? Pois é, essa é uma pergunta de milhões, né? Quem responder tá milionário. Pois é. Vou falar aqui algumas coisas que, enquanto você falou, eu fui pensando. Eu acho, assim, liderar no futuro... por exemplo, a diversidade do time, ela tem que ser um fator observado, né? Principalmente por conta até da inteligência artificial. Outro dia eu estava pensando... a inteligência artificial, dependendo de onde ela vai buscar esses dados para poder te entregar alguma coisa, ela vai pesquisar no passado, ela vai trazer... Tem que ter uma base de conhecimento. Né? Uhum. Então, ela vai trazer escassez, ela vai trazer diferenças, ela vai vir carregada com isso tudo. Então, se a equipe não for diversa, se não tiver um olhar tecnológico para esses dados, de refino desses dados, na minha visão, a gente vai só automatizar o passado. Sim. Nós não vamos estar inovando nada. Nós vamos estar com um pensamento ultrapassado de uma forma tecnologicamente encaixada. Perfeito. Mas só encapsular o que, né? Sim. Né? Então, vai ter que ter alguma inteligência não artificial para pensar nisso daí. Sim. Né? Em relação às pessoas crescerem para a liderança, o que eu observo é que essa nova geração, ela não quer ser líder. Sim. A gente... É o que eu falei, a forma diferente de enxergar a vida, é impressionante. Pois é. Eu, antes da gente começar aqui o episódio, eu te falei que eu fiz um curso de liderança na época do colégio, quando eu fazia 7ª série. É o meu primeiro curso de liderança. E desde aquela época, eu sabia que para eu ter sucesso na vida, eu teria que chegar num cargo de liderança. Hoje, a geração dos meus filhos, ela não pensa isso. Sim. E algumas pessoas... Pensamento muito maior em liberdade, né? Sim, muito maior, sim. Né? A gente fazendo recrutamento para algumas vagas, eles dizem assim, é presencial? Não, eu só aceito se for remoto. Você tem noção, você está oferecendo uma vaga com salário legal e você não estou afim de trabalhar contigo, porque eu só quero trabalhar se for em casa. Eu já tive algumas sensações que parecia que eu era o entrevistado, quando eu estava entrevistando alguém. Sim, você está vendendo um produto para você conseguir que aquela pessoa trabalhe com você, né? Então, o jogo virou. O jogo virou. Eles não querem ser líderes. Eles querem ter liberdade, eles querem ter qualidade de vida. E é por isso que eu te digo que é tão complexo. Talvez o que foi valor para mim e que hoje eu me sinta realizada no que eu faço e aonde eu estou, não seja valor para outras mulheres, outras pessoas, outros analistas que estejam em início de carreira. Então, por isso que eu digo que é uma pergunta de milhões. É difícil de ser respondido. A gente vai ter que se adaptar ao longo dos anos. Sim. Aí, né? Como é que vai vir isso tudo? Vai ter que ser gestão ágil. É isso aí. É verdade, completamente. Pessoal, é isso. A gente está chegando aqui no fim do nosso episódio. Foi muito bom que o bate-papo com a Mariângela. Mariângela, querida, obrigado por ter aceito aí o convite. Vocês vão assistir isso gravado, mas a gente está com 8h30 da noite aqui, após um dia cansativo de trabalho. Sim. Então, obrigado pela disponibilidade, obrigado
obrigado por vir contribuir aqui com o nosso projeto. A gente tem um projeto aí de gerar conteúdo para alta gestão de TI, tanto que o nome é CIOcast, né? A gente evolui muito nos episódios. Então, pessoal, queria pedir, inclusive, compartilha com os amigos do mercado. Não precisa ser só gestor para assistir o episódio. Manda para o time técnico. A intenção é compartilhar conteúdo, é trazer conhecimento. E espero muito que o episódio de hoje tenha inspirado muita gente, né? Homens e mulheres. Apesar que a gente falou muito da liderança feminina, mas que tem inspirado homens e mulheres. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite. Foi muito boa a sua contribuição aqui. Obrigada a você pelo convite. É muito bom. Eu gosto de falar, te falei, né? Uma hora vai ser pouco. Mas eu estou sempre à disposição para falar sobre liderança, sobre tecnologia, porque realmente é uma coisa que encanta. Muito obrigada pelo convite. Show de bola. A gente vai colocar o LinkedIn da Mariângela na descrição do episódio, tanto no YouTube e no Spotify. Segue a Mariângela no LinkedIn, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.